Quando pensamos em mulheres guerreiras que desafiaram o seu tempo, é impossível não lembrar da Mulan, a jovem na lenda chinesa que se disfarçou de homem para lutar e proteger sua família. Mas você sabia que no Brasil também tem uma heroína que enfrentou convenções sociais e se vestiu como um soldado para defender a sua pátria? Mas essa mulher não é uma lenda, ela é de carne e osso, cuja coragem e determinação se tornaram um símbolo na luta pela independência do Brasil. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e acompanhar nossas incríveis histórias, viagens através do tempo. Tem vídeo novo toda terça-feira. Considere também entrar para o nosso grupo de membros do canal, os mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo, a galera que apoia e ajuda o canal a crescer. Como eu sempre falo, se não puder não tem problema, só de assistir, curtir, compartilhar, você já nos dá uma força enorme. E não se esqueça de usar a opção hypar o vídeo se ela aparecer para você, porque isso faz com que o conteúdo alcance ainda mais pessoas. Eu sou Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos conhecer a incrível história de Maria Quitéria, a mulher que trocou o vestido pelo uniforme militar e entrou para a história como uma das maiores guerreiras do nosso país. Pouco se sabe sobre a infância e a juventude de Maria Quitéria. A história dela é cercada por mistérios e as fontes documentais são escassas. Apesar disso, várias biografias romanceadas tentam preencher essas lacunas com relatos que até hoje não foram confirmados. Mas vamos falar sobre o lugar onde a sua história começou, a antiga São José das Itapororocas. Imagina um cenário guardado por imponentes serras de granito no final do século XVIII. São José das Itapororocas era uma das 3 freguesias que compunham a vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, o mais importante centro comercial do recôncavo baiano. Com mais de 30 léguas de território, a região abrigava diversas capelas como Santo Antônio do Tanquinho, Olho d'Água da Feira e Santa Bárbara. Com o tempo, mudanças aconteceram. Em 1832, o distrito passou a integrar a vila de Feira de Santana. E em 1983, em uma homenagem à sua filha mais ilustre, o lugar foi rebatizado de Maria Quitéria. É fascinante pensar como um pequeno distrito cercado de história e tradições acabou eternizando o nome de uma das maiores heroínas do Brasil. Mas antes de se tornar uma heroína nacional, Maria Quitéria teve uma vida marcada por desafios e mudanças. Filha primogênita de Gonçalo Alves de Almeida e Quitéria Maria de Jesus, nasceu em São José das Itapororocas. O ano exato do seu nascimento é um mistério. Enquanto alguns registros indicam 1797, outros apontam que ela poderia ter nascido em 1798. Sua infância foi marcada por uma perda precoce. A mãe faleceu quando Maria Quitéria tinha apenas 5 anos. Não demorou muito para que seu pai se casasse novamente, mas o segundo matrimônio foi breve. Essa fase foi vivida em meio à rotina de uma família rural do recôncavo baiano que, apesar de ser bem modesta, possuía um pouco de terras, gado, alguns escravizados e uma casa simples coberta de palha. Mesmo sem acesso à educação formal, Maria Quitéria desenvolveu habilidades impressionantes. Segundo Maria Graham, uma viajante que a conheceu mais tarde, Maria era analfabeta, mas brilhante, inteligente e perspicaz. Aprendia com rapidez e tinha uma personalidade alegre e encantadora. Além disso, cresceu em um ambiente onde era comum as mulheres aprenderem a usar armas tanto para caça quanto para defesa contra possíveis ataques indígenas. A vida no campo não era apenas sobre trabalho pesado, as mulheres da região fiavam, teciam e bordavam com maestria, e Maria Quitéria não era diferente. Apesar da simplicidade da sua origem, a jovem demonstrava desde cedo que tinha algo especial. Graham até observou, com educação, ela poderia ser uma pessoa notável. Foi nesse cenário de lutas e superações que Maria Quitéria começou a trilhar o caminho que a levaria a se tornar uma figura única na história brasileira. A história da independência do Brasil não tem uma linha de tempo unânime entre os historiadores, mas alguns marcos são inegáveis. Um deles aconteceu em 1808, quando a corte portuguesa se transferiu para o Brasil. Um evento decisivo que mudou a história do país. De repente, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Reino de Portugal e o Brasil passou a ter um papel central no Império Lusitano. Esse movimento foi um divisor de águas que redesenhou o mapa geopolítico da época.
Em 1815, João VI fez a mudança ainda mais significativa ao transformar o Brasil no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, abrindo porta para uma série de novas práticas comerciais e decretos que já sinalizavam um caminho mais liberal. Entre esses decretos, o famoso decreto de abertura dos portos às nações amigas foi um marco importante. No entanto, nem todos estavam contentes com essas mudanças. Em 1820, as tensões explodiram em Portugal quando começou a Revolução Liberal do Porto. A elite portuguesa estava insatisfeita, sentindo-se abandonada pelo rei, que parecia priorizar a antiga colônia em vez de Lisboa. A resposta foi clara: os revoltosos exigiam que a família real retornasse para Portugal e que o império fosse reestruturado com uma constituição mais liberal. Assim, em 1821, as Cortes Gerais e Extraordinárias da nação portuguesa foram convocadas, com a missão de redigir uma constituição que, embora liberal em algumas áreas, manteve o regime colonial e a escravidão. Em 1821, a Bahia também vivia um clima de tensão política dividida entre a elite portuguesa e aqueles que apoiavam as reformas liberais. O motim militar de fevereiro em Salvador, exigindo que a província se alinhasse ao movimento constitucional de Portugal, resultou na morte de um major e 6 soldados, levando à instalação de uma nova junta governativa que passou a se submeter diretamente a Lisboa. A situação se agravou com a eleição de deputados baianos para as Cortes de Lisboa, aumentando as divisões políticas na região. Em 1822, os confrontos entre as tropas portuguesas e os baianos se intensificaram, com um episódio marcante sendo a morte da abadesa Joana Angélica, que tentou impedir a invasão do convento da Lapa pelos soldados portugueses. Sua morte simbolizou a resistência local. A partir de fevereiro, a resistência baiana ganhou força no Recôncavo com o apoio de diversas camadas da sociedade, incluindo a elite agrária e os escravizados, que começaram a se organizar e a se preparar para o conflito. Entre maio e junho de 1822, diversas vilas do Recôncavo começaram a aclamar Dom Pedro I como defensor do Brasil, desafiando as Cortes de Lisboa. A cidade de Cachoeira, em 25 de junho, foi uma das primeiras a se manifestar. Os ataques portugueses não demoraram e a resposta dos baianos foi a resistência armada. Em junho, a guerra se intensificou após o ataque ao cortejo e a morte de Tambor Soledade, um símbolo da resistência baiana. A partir daí, a luta pela independência no estado se consolidou com a adesão de milhares de voluntários e a guerra foi se tornando irreversível. Em setembro de 1822, a fazenda Serra da Agulha recebeu a visita de um emissário, provavelmente enviado pela junta do governo de Cachoeira, que procurava recrutar voluntários para as tropas que se formavam no Recôncavo contra as forças leais às Cortes de Lisboa. Durante a refeição com a família, o emissário detalhou sua missão e tentou convencer a todos da grandeza da causa da independência. Falou sobre as riquezas do Brasil e a felicidade que a liberdade poderia trazer, descrevendo com entusiasmo a tirania de Portugal e os serviços prestados por Dom Pedro I ao país. Ele exaltou as virtudes do imperador e da imperatriz, até que, como relata Maria Graham em seu diário de uma viagem ao Brasil, Maria Quitéria, com o coração inflamado pelo discurso, exclamou: "Senti o coração ardendo no meu peito". Entretanto, seu pai, Gonçalo, não compartilhava o mesmo fervor. De idade avançada e sem filhos homens para ir à guerra, ele mostrou desinteresse pela revolução, afirmando que aguardaria o resultado e permaneceria um súdito pacífico do vencedor. Quando o emissário sugeriu a possibilidade de oferecer um de seus escravizados para a luta, Gonçalo respondeu com ceticismo, questionando que interesse teria um escravizado na independência do Brasil, pois ele acreditava que a escravidão continuaria a existir independente de quem vencesse. Diante do desencorajamento do pai, Quitéria se dirigiu à casa da sua irmã Josefa, que morava por perto. Ela compartilhou o entusiasmo despertado pelo discurso e revelou seu desejo de se juntar às tropas. Josefa, que também sentia o chamado patriótico, respondeu que, caso não fosse casada e mãe, se alistaria sem hesitar. A irmã, então, teria emprestado a ela algumas roupas do marido para que ela se disfarçasse e pudesse seguir seu sonho
com as roupas do cunhado, Quitéria partiu em direção à Vila de Cachoeira, onde se alistou no regimento de artilharia sob o nome de José Medeiros. Maria Quitéria integrou o Batalhão de Voluntários do Príncipe, que mais tarde ficou conhecido como Batalhão dos Periquitos, devido à cor dos seus uniformes. Ela esteve na tropa de setembro ou outubro de 1822 até julho de 1823. Se destacou por sua coragem e bravura. Segundo José Joaquim de Lima e Silva, comandante-chefe do Exército Pacificador, Maria Quitéria se notabilizou ao longo da campanha como indescritível valor e intrepidez. Em combate, ela demonstrou grande heroísmo, avançando por um rio com água até o peito e enfrentando com ferocidade as tropas inimigas. O general Labatu, reconhecendo sua bravura, conferiu a ela as honras de primeiro cadete, posição que ela ocupou no batalhão número 3 do Exército Pacificador. De acordo com Maria Graham, devido ao seu físico mais frágil, foi inicialmente designada para a infantaria. Contudo, em um momento da campanha, seu disfarce masculino foi descoberto, possivelmente em março de 1823. O que teria acontecido é que pouco tempo após o desaparecimento de Maria Quitéria, seu pai Gonçalo descobriu através da irmã que a filha havia se alistado nas tropas disfarçada de homem. Determinado a trazê-la de volta para casa, ele seguiu até a cidade de Cachoeira, onde a encontrou e revelou ao Major José Antônio Silva Castro que o soldado Medeiros era na verdade uma mulher. Apesar das súplicas e até ameaças de maldição por parte do pai, Maria Quitéria se recusou a abandonar a causa. Impressionado com suas habilidades no manejo das armas de fogo e sua determinação, o major permitiu que ela permanecesse no batalhão. Na época, Maria Quitéria tinha 30 anos. Em março de 1823, o Conselho Interino do governo da Vila de Cachoeira confirmou sua permanência nas tropas ao autorizar que Maria Quitéria recebesse uniformes adequados e o título de cadete. Um registro da portaria daquele mês mostra que o major solicitou ao inspetor de fardamento, saiotes e uma espada, para que ela pudesse ser fardada como mulher, marcando um momento emblemático em que sua identidade foi reconhecida. A partir daí, Maria Quitéria participou de combates decisivos pela independência da Bahia. Em outubro de 1823, ela seguiu com o batalhão para defender a estratégica Ilha de Maré. Sua atuação foi destacada em confrontos em Conceição, Pituba e Itapuã, com coragem notável no combate de Pituba, onde atacou trincheiras inimigas e capturou sozinha prisioneiros portugueses, os escoltando de volta ao acampamento. Essa bravura fez dela uma figura indispensável na reestruturação de Salvador, coroada com o triunfo do Exército Libertador em 2 de julho de 1823. Nesse contexto, Maria Quitéria se consolidou como símbolo do protagonismo feminino na luta pela independência. Ao lado dela destacam-se Joana Angélica, que enfrentou os invasores portugueses e se tornou mártir ao sacrificar a vida em defesa do convento, e Maria Filipa de Oliveira, que liderou um grupo de mulheres na destruição de embarcações portuguesas no rio Paraguaçu, usando cipós de urtiga como arma e organizando uma resistência popular. Essas mulheres se tornaram ícones de coragem e resistência, desafiando as normas sociais da sua época e desempenhando papéis cruciais em um dos momentos mais importantes da história do Brasil. A independência da Bahia não foi apenas uma vitória militar, mas também um marco na união e no protagonismo coletivo, no qual figuras como Maria Quitéria eternizaram sua contribuição. Após a entrada triunfante do Exército Pacificador em Salvador em 2 de junho de 1823 e a fuga das tropas de Inácio Luiz Madeira de Melo, após o cerco da cidade, o comandante José Joaquim de Lima e Silva enviou um relatório à Secretaria do Estado dos Negócios da Guerra. Nesse documento, ele destacou a valiosa contribuição de Maria Quitéria na guerra e a descreveu como uma heroína, ressaltando seu nacionalismo e coragem. Ele escreveu: Dona Maria Quitéria de Jesus, natural da freguesia de São José das Itapororocas, ao ouvir o chamado da pátria em perigo, deixou sua família, se alistou como soldado e pegou as armas para defendê-la. Como ela manifestou o desejo de beijar a mão do imperador, dei-lhe licença para viajar até a corte. Em 16 de agosto de 1823, Maria Quitéria chegou ao Rio de Janeiro a bordo do navio leal português. Lá ela teve uma audiência com o imperador Dom Pedro I, que a agraciou com a comenda da Ordem Imperial do Cruzeiro. Além disso, por meio de um decreto de 10 de agosto de 1823, ela foi promovida a alferes e recebeu 2 meses de soldo adiantado. O imperador também garantiu que ela voltasse para a Bahia na primeira embarcação disponível.
Uma história bastante mencionada sobre Maria Quitéria é a de uma carta que supostamente Dom Pedro I teria escrito ao pai dela, pedindo perdão por ela ter fugido de casa para se alistar na guerra. No entanto, essa carta nunca foi encontrada e não há registro concreto sobre sua existência. Nos últimos anos da sua vida, Maria Quitéria enfrentou desafios pessoais e legais. Já quase cega, ela se dedicou à formalização do testamento do seu pai, um processo que durou quase 3 décadas, de 1835 a 1863. Durante esse tempo, pediu que sua parte na herança fosse atribuída à escravizada Alexandrina, uma mulher capaz de ajudá-la com suas limitações visuais. A petição expressava claramente sua dificuldade em atender suas necessidades, uma vez que não tinha outra criada disponível e não possuía recursos para contratar uma. Em 1835, após a morte do seu pai, Maria Quitéria herdou alguns bens e uma quantia em dinheiro. No que se referia ao seu soldo militar, em 1825, como alferes, ela recebia 28 contos de réis, valor que em 1841 foi aumentado para 40 contos de réis. Maria Quitéria se casou com Gabriel Pereira de Brito e teve uma filha, Luísa Maria da Conceição. Seu nome foi eternizado no Exército Brasileiro, onde foi reconhecida em 1996 como patronesse, o que a colocava como uma figura representativa e de grande importância histórica para o Exército do quadro complementar de oficiais, tornando-se a primeira mulher a integrar a instituição. Maria Quitéria faleceu em 21 de agosto de 1853, aos 61 anos, em Salvador, devido a problemas no fígado. O registro do seu falecimento na freguesia de Santana do Sacramento descreve sua morte como causada por inflamação hepática, e ela foi enterrada com todos os rituais e honras da sua época. Não se sabe bem ao certo como era Maria Quitéria, a não ser por uns retratos. Durante sua estadia no Rio de Janeiro, Maria Quitéria teve um encontro com a escritora Maria Graham, em 29 de agosto de 1823. Esse encontro ficou registrado no livro Diário de uma Viagem ao Brasil, onde foi publicado um retrato de Maria Quitéria feito por um artista chamado Augustus Earle e gravado por Edward Finden. Na imagem, Maria Quitéria aparece com a farda completa, incluindo sua famosa saia quadriculada, o tartan kilt, e uma arma em mãos, exibindo com orgulho a comenda da Imperial Ordem do Cruzeiro no peito. Outro retrato de Maria Quitéria, possivelmente feito por Henry Chamberlain, filho do cônsul-geral da Inglaterra no Brasil, também foi produzido. No entanto, a autoria do retrato é questionada. A legenda que acompanha a pintura diz: uma amazona brasileira a quem o imperador concedeu a patente de alferes por ter sido ferida 2 vezes em combate contra os portugueses. O restante está difícil de entender e uma parte não dá para ler. Em 1920, o retrato de Maria Quitéria, feito por Augustus Earle, foi transformado em uma pintura pelo artista italiano Domenico Failutti, a pedido de Afonso Descragnoli Tauni, diretor do Museu Paulista. A pintura foi parte das comemorações do centenário da independência do Brasil em 1922 e ficou exposta no Salão de Honra do Museu, ao lado de outros ícones da independência, como o famoso Independência ou Morte, de Pedro Américo. Failutti também foi responsável por retratos de outras mulheres importantes na luta pela independência, como a abadesa Joana Angélica e Dona Leopoldina. Em 1953, no centenário da morte de Maria Quitéria, o governo brasileiro determinou que seu retrato fosse exposto em todas as corporações militares do país e um monumento de bronze foi inaugurado em sua homenagem no Largo de Soledade, em Salvador. A escultura, de autoria de José P. Barreto, traz a inscrição: "O Brasil a Maria Quitéria", e divide o espaço com o pavilhão dos caboclos do 2 de julho, celebrando a independência da Bahia e das figuras heróicas da luta pela liberdade. O interesse político demonstrado por Maria Quitéria e sua irmã é apenas um dos muitos exemplos do engajamento das mulheres no processo de independência do Brasil. O engajamento feminino também é evidenciado por um documento enviado à princesa Dona Leopoldina em 13 de maio de 1822, assinado por cerca de 200 senhoras baianas. Nesse manifesto, as mulheres expressam seu apoio ao príncipe regente Dom Pedro e ao movimento de independência, destacando seu esforço para garantir a unidade do Brasil e impedir a fragmentação do território em vários estados independentes, o que, segundo eles, seria um retrocesso ao sistema colonial. Além de Maria Quitéria, há outros registros documentais da presença de mulheres no fronte. Em 24 de outubro de 1822, o capitão Manuel Pedro Ribeiro enviou um relatório de batalhas travadas nas cercanias de Salvador entre os dias 20 e 23 daquele mês. No documento, ele relata que durante o combate, uma mulher foi ferida com uma facada e que ela foi enterrada juntamente com um soldado que sofreu uma grave lesão na coxa.
Esses exemplos mostram que, além de Maria Quitéria, muitas outras mulheres desempenharam papéis decisivos na luta pela independência do Brasil, combatendo ao lado dos homens e demonstrando uma coragem admirável durante o processo de emancipação nacional. Durante as lutas pela independência na América Latina, um número impressionante de mulheres também se destacou, desafiando as convenções da sua época e se tornando figuras-chave na história da liberdade. Elas não foram apenas espectadoras, mas combatentes ativas, muitas vezes liderando e moldando o curso das batalhas. Em Cochabamba, na Bolívia, Manuela Eras Gandarias e Josefas Montesinos pegaram as armas e se tornaram líderes da resistência. Juntas, elas enfrentaram o inimigo com coragem, desempenhando papéis essenciais nas batalhas pela independência. Outra figura boliviana de destaque foi Juana Azurduy, que, ao lado de seu marido, participou de 23 combates armados. Promovida a tenente-coronel, Juana não apenas lutou, mas também liderou um grupo de mulheres conhecido como Las Amazonas, tornando-se um símbolo de liderança e coragem feminina. Na Argentina, Manuela Pedraza se alçou ao posto de tenente por sua bravura nos confrontos, sendo uma das grandes protagonistas da resistência argentina. Sua coragem também a tornou uma das figuras mais respeitadas na luta pela independência do país. Já na Colômbia, Evangelista Tamayo recebeu a patente de capitã, destacando-se pelo seu comprometimento e habilidade nas batalhas, sendo uma das mulheres mais importantes na luta colombiana. Em Nova Granada, Policarpa Savalarieta atuou como espiã, infiltrando-se nas linhas inimigas e passando informações cruciais para os revoltosos. Sua coragem foi recompensada com a prisão, julgamento e execução pelos realistas. E na Venezuela, Manuela Sáenz, amiga próxima de Simão Bolívar, com quem também teria tido um romance, abandonou tudo para se juntar à luta pela liberdade. Ela foi uma mulher destemida que colocou sua lealdade e paixão pela causa acima de tudo, tornando-se uma figura fundamental na história da independência da América Latina. No México, Leona Vicario se destacou como uma líder revolucionária e continuou sua luta na vida pública após a independência. Ela defendeu os ideais republicanos e a justiça social até a sua morte, tornando-se um ícone da luta pelo México livre. Maria Quitéria, uma das figuras mais emblemáticas da luta pela independência do Brasil, é constantemente celebrada por sua coragem e seu papel decisivo na história do país. Suas homenagens estão presentes em diversos espaços, reconhecendo sua bravura e sua contribuição fundamental que deu à liberdade do Brasil, como comendas e medalhas. A Câmara Municipal de Salvador não hesitou em instituir uma comenda em sua homenagem, assim como criou a medalha militar que carrega seu nome. Esses reconhecimentos destacam o impacto histórico de Maria Quitéria e sua importância como símbolo de resistência e coragem na luta pela independência. Da mesma forma, a Câmara Municipal de Feira de Santana também criou a Comenda Maria Quitéria, uma honraria destinada a premiar personalidades que se destacam na cidade. Além disso, um monumento em sua homenagem foi erguido em Feira de Santana, no cruzamento da Avenida Maria Quitéria com a Avenida Getúlio Vargas, consolidando sua memória na paisagem urbana. A memória de Maria Quitéria também foi perpetuada em diversos lugares, como o Distrito Maria Quitéria, em Feira de Santana, e em ruas que levam o seu nome em diferentes cidades. Esses locais mantêm viva a sua memória e são marcos importantes para quem deseja conhecer mais sobre a história do Brasil e das mulheres que contribuíram para a sua independência. Maria Quitéria também ganhou destaque na cultura popular, sendo tema de escola de samba no Carnaval de São Paulo em 2017. A Escola Unidos do Peruche, com o enredo A Peruche no Maior Axé, exaltou Salvador como terra dos fortes, destacando figuras históricas da Bahia como Maria Quitéria, Maria Filipa de Oliveira e Madre Joana Angélica. No desfile, a coragem dessas mulheres nas batalhas pela independência foi celebrada com samba e muita energia, levando para as ruas a história dessas heroínas. A importância de Maria Quitéria para o Brasil foi oficializada em 26 de julho de 2018, quando foi declarada heroína da pátria brasileira pela Lei Federal nº 13.697. Seu nome foi inscrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília, garantindo seu lugar definitivo na história do país. Essas homenagens e reconhecimentos não são apenas gestos simbólicos, mas um tributo à força, coragem e determinação de Maria Quitéria, uma mulher que, à frente do seu tempo, se levantou contra as adversidades e se tornou um ícone pela luta na independência do Brasil. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Maria Quitéria é um símbolo de força e coragem das mulheres na história do Brasil,
Sua trajetória marcada pela ousadia de lutar nas batalhas pela independência desafia as normas do seu tempo e reforça a ideia de que liberdade e luta por justiça não têm gênero. Sua história nos faz perceber como sua coragem não só ajudou a formar o Brasil, mas também abriu caminho para que outras mulheres se tornassem protagonistas em momentos decisivos. Maria Quitéria também nos lembra: para construir um futuro mais justo, é essencial reconhecer e valorizar as contribuições de todos, sem exceção. E você, o que acha dessa história? Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Se gostaram desse conteúdo, já deixa o like e compartilhe com alguém que também possa se interessar. Se ainda não são inscritos, não se esqueça de se inscrever antes de sair. Na descrição do vídeo vou deixar as fontes que usamos para compor o roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história!